quero ler 3 passagens, uma em cada evangelho, relacionada com o mesmo assunto. O tema é uma oração sofrida e exemplar. Oração do Senhor Jesus Cristo no Getsemane, poucos minutos antes dele ser traído por Judas e preso. Mateus 26, 38 e 39. Mateus 26, 38 e 39, diz: Então lhes disse, Jesus falando com 3 apóstolos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos a Marcos, capítulo 14, versículos 35 e 36. Marcos 14, 35 e 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Lucas 22, 41 e 42. Diz assim, Lucas 22, 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, Pai que ouve oração, obrigado por esta oração sofrida, misteriosa, profunda, belíssima, acima da nossa compreensão plena, mas tão rica de lições para as nossas orações, e lições sobre o próprio Jesus Cristo, teu Filho amado, quando estava aqui, feito homem. Nos ajuda a entender um pouquinho mais do que temos feito até hoje e aplicar para nossas vidas os tesouros daqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Eu não vou entrar em muitos detalhes da própria ocasião, não é uma pregação sobre a oração de Jesus e o comportamento dele, a atitude dele, explicação de tudo que nós lemos aqui. Eu quero concentrar na questão do modelo da oração dele, mas é importante, claro, deixar evidente, pelo menos, algo, chama a atenção, a ênfase que os 3 evangelistas dão à natureza humana de Jesus. Um dos grandes mistérios da pessoa de Jesus Cristo é aonde entrava a correlação entre a natureza humana e a natureza divina dele. Ele tinha 2 naturezas, numa só pessoa. Não eram 2 pessoas, era uma só, mas com 2 naturezas, uma humana e outra divina. Então algumas coisas se explicam, mas lembrando a humanidade perfeita dele e real, e outras coisas se explicam melhor lembrando que ele era Deus. Exagerar numa explicação pode levar a uma heresia, exagerar numa outra explicação pode levar a uma outra heresia. É interessante isto. Aí vem o equilíbrio de conhecermos bem as Escrituras para darmos explicações
que respeitam outras passagens das Escrituras e nunca abrem mão do fato de que ele era totalmente homem perfeito, com todas as características de um ser humano, à parte do pecado, que nem isso era característica do ser humano quando Adão foi criado e Eva logo depois é que eles pecaram. E também sem nunca perdermos de vista a divindade dele. Mas explicar como elas se relacionavam, nós não conseguimos. Nunca conseguiremos aqui, pelo menos na Terra, de uma maneira plena. Mas, pelo menos ajuda a lembrar que aqui é como se a natureza humana dele tivesse assumido a frente da atitude, da reação dele, pelo menos naquilo que os evangelistas registraram. A sua alma santa e infinitamente sensível reage com todas as forças e repugnância à ideia antinatural de morrer. Nós achamos natural morrer, no sentido de que já nascemos pecadores e já vemos o avô morrendo, o amigo morrendo, o outro morrendo e vamos morrer também. Então já por um lado achamos natural, porque todos vamos morrer. Mas há um outro aspecto em que nós reagimos tanto à morte, é tão estranha a morte, é tão cruel, tão forte, de uma maneira negativa, tão opressora, que nós dizemos, tem uma coisa errada aí. Então, ao mesmo tempo que é natural para nós, ela é antinatural. Só que nós somos pecadores. E quando conhecemos o Evangelho, dizemos, se é assim que Deus vê, nós merecemos morrer mesmo. Se nós nos revoltamos contra Ele com os nossos pecados. Mas Ele não tinha pecado algum. Então nós não podemos imaginar o que era a perspectiva da morte a poucas horas dali para um ser humano que não tinha o menor resquício de pecado. Então veio um pavor absolutamente indizível para aquela alma pura, santa, limpa, ou límpida, cristalinamente pura. E ele reagiu, aquela alma reagiu fortemente à ideia de morrer. E ele se angustia, se deprime, eu dá vontade de dizer 10 vezes se deprime. Eu sou um pouquinho impaciente com estudiosos das Escrituras e pastores que veem a depressão como resultado de um pecado, ou pecados na vida de alguém. Já tenho dito isso várias vezes, eu toco mais uma vez no ponto. Jesus Cristo aqui estava profundamente deprimido, profundamente, até a morte, como ele próprio disse. E ele estava com medo, apavorado, na sua natureza humana, com o poder que aquela morte poderia vir a ter sobre ele. O livro de Hebreus diz que ele ofereceu orações com forte clamor e súplica a quem o podia livrar da morte, e ele foi ouvido. Ora, como é que ele foi ouvido se ele morreu? O pavor dele era ser retido na morte, de alguma forma. O retorno da morte tornou-se apavorante. A possibilidade de não acontecer isto é interessante. Não era a morte em si, porque ele morreu, e veio para isso, inclusive. Mas a ideia de se distanciar do Pai, e morte eterna é isto, é distanciamento de Deus. A ideia de não voltar, de não recuperar logo a sua comunhão com o Pai que ele tinha como Deus antes que houvesse mundo. Então ele se angustia profundamente, pensa até em recuar. Tão grande o pavor que ele teve que ele pensou em recuar. Passa de mim esse cara, eu não vou aguentar isso não. Eu não vou aguentar. Está maior do que eu posso suportar. Eu, homem, Jesus de Nazaré. E ele ora ao Pai, se derrama diante do Pai, de uma maneira
humilde, franca e submissa. 3 evangelistas, 3 variações na oração. Marcos registra que ele diz: tudo já é possível. Uma declaração sobre a onipotência de Deus. Tudo para ele é possível. Mateus diz: se possível. Ele considera o aspecto da soberania de Deus agora, enfatizando a imutabilidade dos planos de Deus. Se possível. É tu que sabes. E Lucas diz: se queres, ainda falando da soberania dele, mas agora olhando o aspecto pessoal da vontade de Deus. Interessante, para Jesus tanto fazer ele falar do poder de Deus como a vontade de Deus era tudo a mesma coisa. E eu comentei isso na pregação passada, que estou falando bastante sobre oração. Se o Pai quer, ele pode. Tão diferente de nós. O filho nos pede algo. Os filhos pedem muitas tolices, filhos pequenos, que a gente não dá, não é nem porque não pode, é porque eles não sabem pedir como nós também não sabemos pedir a Deus. Mas muitas vezes os filhos pedem coisas lícitas, coisas que seria mesmo bom que nós dessemos a eles, mas nós não podemos dar. Por um motivo ou por outro, nós não podemos dar. E aqui tem uma lição básica mais valiosa. Deus nunca vai lhe deixar de dar nada por falta de poder. Vai ser por falta de vontade. Aí sim. Por falta de se enquadrar nos planos dele. Aí sim. Mas falta de poder não será. Estou batendo na tecla que eu já falei semana passada nisso. Mas não esqueça. Se pudesse falar toda semana, eu falaria. Não é por falta de poder que o nosso Pai deixa de nos responder, mas falta de estar afinado com os planos santos dele. Mas Jesus queria que passasse o quê? O cálice. Que cálice? Sofrimento, morte no lugar dos pecadores. Como consequência, sofrer todo o peso esmagador da ira de Deus sobre o pecado dos homens. Esse é o cálice que ele tinha que beber, um cálice amargo, morrer sem ter pecado, morrer pelo pecado de outros, e fazer algo que não era da natureza dele, nem a divina, obviamente, e nem a humana sem pecado. Não era para Adão morrer, nunca. Eva não morreria nunca, se ambos não tivessem pecado. Então o cálice dele era este, era atravessar a ira, a experiência da ira de Deus sobre ele, mesmo que por causa de outros. Ele iria sofrer uma morte extremamente dolorosa, fisicamente, solitária, a ira de Deus descarregada sobre ele, e ele estava muito forte, como já comentei, o pavor dele ser retido pela morte. Mas mesmo nessa agonia infinitamente profunda, e nós não podemos nem captar um pouquinho, ele completa logo nos evangelhos, e eu gosto de dizer, supondo, no mesmo fôlego, acho que ele não fez nenhum ponto, ele emendou, como se diz, mas não como eu quero, não como eu quero, e sim como tu queres. Total dependência de Deus, absoluta e total dependência de Deus. Deus não tirou o cálice do filho no sentido da experiência da morte, como já comentei, todos nós sabemos. Ele passou por cada segundo naquela cruz horrível, e antes dela o julgamento injusto, corrupto, mal feito, de encomenda e abandono dos discípulos, muito sofrimento físico. Esse cálice, Deus não tirou, não. O obrigou a beber até a última gota. E a última gota foi: Deus meu, por que me desamparaste?
Ali ele estava experimentando a morte espiritual, que é o total afastamento da companhia de Deus. Era ali, foi o ponto máximo, foi o auge do sofrimento dele. Deus não tirou o cálice, já estava determinado, e disso dependeria todo o plano da salvação, da sua, da minha, da nossa salvação, e ele tinha vindo para isso. Mas, curiosamente, há uma passagem que não consta em todos os evangelhos, e há uma certa dúvida sobre a genuinidade dela no original das Escrituras. Há uma pequena dúvida, e eu sempre gosto de deixar isso claro, mas está nas Bíblias, algumas com um parêntese, um colchete, indicando que há essa pequena dúvida. Mas eu vou ler, está aqui, deve estar na sua também, Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, 44, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, vamos admitir que Deus tenha enviado um anjo para o consolar, embora, se não aconteceu isso, pouco altera, obviamente, todo o quadro da oração dele e de tudo mais. Quando você tiver um sofrimento que lhe pareça acima das suas forças, que foi o caso dele, está acima das minhas forças, pessoalmente como homem, se tu não me ajudares, eu não vou conseguir isso aqui. Passa esse cálice, mas conforme tu queres. Então, o modelo é: confesse confiança na soberania, nos planos, no poder de Deus. Se é possível, se queres, mostra a Deus o respeito absoluto, a consideração máxima que você tem pelos planos dele, pela vontade dele. Isso é o que interessa. Em primeiro lugar, o seu sofrimento e aquilo que você vai pedir a Deus, que vai já chegar, mas é secundário. Já deixa claro isso. É um modelo perfeito de oração. Começa dizendo: se é possível, se tiver de acordo com a tua soberania, isso é o que interessa para mim, Senhor. Segundo, abre o jogo. Senhor, eu não estou aguentando esta dor, esta angústia, esta saudade, esse sofrimento, essa ansiedade, eu não estou aguentando. Tira de mim. Tu não é errado um crente chegar e dizer: Senhor, me cura desta doença, me cura deste problema, eu não estou aguentando isso, me ajuda a suportar este marido, esta esposa, ou este filho, ou este vizinho, ou esta situação, eu não estou aguentando, tira de mim. Pode pedir, irmão, ou irmã, o que você quer pedir a Deus, não sendo pecaminoso, peça livremente, abertamente a Ele, não tenha constrangimento, não se intimide não. É impressionante a franqueza dele aqui, como ele foi direto. Tira de mim esse cálice, meu pai, tira, por favor, tira. Muito interessante. Mas aí ele já imediatamente diz: mas eu não quero essa vontade, eu quero a tua. Então respeita os planos de Deus e a soberania de Deus, abre o jogo quanto à sua própria situação de fraqueza, de fragilidade, de não suportar, ou achando que não vai suportar só, e não suporta mesmo. Aí coloca em primeiro plano a vontade dele, mesmo que essa vontade seja em oposição à sua naquele particular. Quarto ponto, ele poderá lhe livrar, como tudo indica que livrou Cristo, pelo menos, a palavra não é livrar, é aliviar, quero dizer. Ele pode lhe aliviar, como tudo indica que aliviou Cristo mandando um anjo. Pode até não ter enviado, como eu falei. Deixe que ele
lhe alivie, se e quando quiser. Ele pode tirar o cálice para você beber, naquela situação X, ele pode tirar o problema totalmente, pode. Ele pode não tirar nenhuma gota, como não tirou de Cristo, nem uma gota, quanto aquele pedido em particular. E pode lhe aliviar, como tudo indica, aliviou o Senhor Jesus Cristo mandando um anjo. E se não mandou um anjo, não houve aquele alívio, Deus pode não lhe aliviar. Secundário. E o principal, que é a vontade dele, juntamente com a soberania dele, fiquem intactas em tudo isso. Essa é a lição que o Senhor Jesus Cristo tem a nos transmitir com essa oração belíssima, mas ainda tem uma última lição para aprendermos dele, que sempre me impressionou isso. Ele ter tornado público tanta fragilidade, tanta angústia, que poderia ser e é muito mal utilizada por pessoas que não o conhecem, ou que o odeiam, ou que o perseguem, ou que não creem nele, ou que creem de uma maneira esquisita, não estudam sobre ele, eu não sei, mas ali é uma fonte excelente para quem quer, de alguma forma, denegrir, até inconscientemente, denegrir o nome dele. Ele se expôs. Poderia não estar escrito nos evangelhos, não é? Por que está escrito nos evangelhos? Por quê? Orou, angustiou-se, teve pavor, suou gotas de lágrimas, de suor que se transformaram em sangue, clamou. Ninguém saberia disto, só ele e Deus. Ainda vai, talvez os 3 apóstolos que estavam lá perto, mas estavam dormindo, vai ver que nem eles se viram. Acabou-se. Mas, gente, divulgado na Bíblia, o livro que mais circula no mundo, o tempo todo. Todo mundo sabe disto. Ele abriu o coração. Os que são dessa igreja conhecem bem essa expressão, abrir do coração. Abriu o coração para o mundo, amigos e inimigos, mal intencionados ou bem intencionados, não importa quem viesse a ler, ele passou por aquela fragilidade grande, aquele ponto baixo, e foi assim que ele reagiu. Por quê? Eu vejo aqui uma lição belíssima. Não resista tanto a que as pessoas conheçam as suas fraquezas. Qual é o problema das pessoas saberem que você sofre fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, mentalmente, familiarmente? Qual é o problema das pessoas saberem que você sofre, que você é fraco, que você é frágil, que você é carente, que você é um pobre miserável necessitado da ajuda de Deus e dos irmãos? Na realidade, quando digo dos irmãos, inclui a ajuda de Deus através dos irmãos. Especialmente deixar mais aberto para os irmãos em Cristo as suas necessidades. Claro que não tem sentido você mostrar fraqueza por mostrar, de uma maneira gratuita, mas eu diria com um objetivo duplo. Primeiro, ajudar aos outros ao perceberem que não é apenas eles que sofrem. Eu não estou dizendo assim, no caso de alguém sofrer, você está ajudando a pessoa a saber que você também sofre. Eu não estou dizendo isso não, eu estou afirmando que o outro também sofre. Alguém discorda? Então você ajuda os outros a saberem, a notarem, a comprovarem. Eles sabem teoricamente. Eu estou dizendo aqui que todos vocês sofrem. Quer dizer que eu conheço cada sofrimento de cada um de vocês? Claro que não.
Então a gente pressupõe de uma maneira correta que todos sofrem, mas é diferente de eu imaginar e afirmar sem medo de errar que o irmão José sofre. Outra coisa é quando o irmão José abre o coração dele e diz que sofre de algo que eu sofro também. Que coisa! Eu tenho um companheiro nisto e podemos nos ajudar uns aos outros. Eu vou orar por ele e ele vai orar por mim. E aqui está o segundo motivo de você abrir mais das suas fraquezas, é ajudar a si mesmo. Então você alcança dois alvos. Você ajuda aos outros ao compartilhar isso, porque de uma certa forma torna os outros mais, de uma maneira, a encarar os próprios sofrimentos de uma maneira diferente, fica mais forte na fraqueza do outro. É natural, vamos nos ajudando, nos agarrando uns nos outros. É impressionante, meus irmãos, a disposição de Jesus Cristo de ter aberto aquele episódio da vida dele, da experiência. Muitos de nós teríamos vergonha de dizer: eu cheguei lá no pé da minha cama, no banheiro, eu fui na cozinha de madrugada beber um copo d'água e caí no chão ajoelhado, desesperado, de lágrimas, de ansiedade, de tudo. Você diria isto? Pois ele disse exatamente isto. Logo quem disse? O nosso poderosíssimo Salvador, boníssimo, misericordioso, e até nisso ele mostra misericórdia. Vejam o que eu passei. E a Bíblia ensina que ele sofreu para poder nos ajudar também. Então é só vantagem que nós temos que aprender, vantagem no sentido de benefícios de aprender disto. Admiremos cada vez mais e adoremos essa pessoa maravilhosa chamada Jesus de Nazaré, homem de Deus, e aprenda a ser mais humilde, como ele foi. Não tem problema alguém saber que você sofre disso ou daquilo, não. Está deprimido? Diga que está deprimido. Nesta igreja aqui não tem esse negócio de assumir que você tem um pecado escondido dentro, não. Pode ser pecado, pode ser uma consequência. Vamos conversar, vamos examinar, vamos verificar. Sim, é óbvio, aqui o pecado é tratado com muita seriedade, mas ao mesmo tempo a misericórdia também é tratada com seriedade. E nós vamos examinar onde é que entra uma coisa, onde é que entra outra, onde é que entra aspectos físicos, aspectos hereditários, aspectos clínicos, psicológicos, espirituais, vamos tratar. Então, se há problema espiritual ou pecado, vai ser tratado seriamente, sem dúvida. Mas assumir de antemão, não, aqui não. Nós vamos entender como uma fraqueza, uma necessidade, uma carência, uma fragilidade sua, uma dor no braço que você sente o tempo todo e não consegue dormir direito, ou com uma angústia que você tem e não sabe explicar direito, ou que você entra no elevador e não consegue deixar do coração ficar acelerado porque você tem problema de claustrofobia. Sim, tem, vamos ver o que se pode fazer. Mas é uma fraqueza, é uma fragilidade. Vamos rir de você, vamos não. Quem ousa rir de Jesus Cristo? Só um louco. E tem muitos que riem deste momento dele aqui, desta fragilidade pela qual ele passou. Mas nós crentes, para nós, ele cresce muito, ele se agiganta diante de nós, pela coragem moral que ele teve, o peso da humildade que ele teve, o peso pode até ser um contrassenso, o peso devastador da humildade dele, o poder da humildade dele. Paulo descobriu, embora dentro de um outro contexto, quando sou fraco, então aqui sou. Experimente falar das suas fragilidades,
mais, e você vai ver um tipo de força, de poder que você nem sabia que existia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta passagem na vida do teu filho, que hoje está aí ao teu lado, todo poderoso, com toda a autoridade no céu e da terra, e que teve coragem e humildade de abrir, rasgar o coração diante de todo o mundo, a publicar nos evangelhos essa passagem. 3 evangelistas. Que nós aprendamos a admirá-lo cada vez mais, adorá-lo cada vez mais e a imitá-lo cada vez mais. Dá-nos essa humildade e esta coragem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o benefício dos irmãos, das pessoas, dos amigos e do nosso próprio. Dá-nos essa coragem de sermos mais abertos de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.